Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, tua família, teu lar, com toda sorte de bênçãos. Que esse momento seja muito especial para a tua vida, para a nossa vida, no nome de Jesus. E vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, para que o Senhor abençoe, que possamos entender a palavra dele, possamos meditar em nome de Jesus e que doce Espírito possa se mover no nosso meio poderosamente, realizando hoje e sempre toda a vontade do Senhor em nossas vidas. Amém? Então vamos orar. Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, te exaltamos e te bendizemos. Tu és o nosso tudo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Vem, Espírito Santo, se move neste momento, Pai, fazendo todo o teu querer, toda a tua vontade. Pai, me ajude a falar exatamente aquilo, Senhor, que é desejo do teu coração. No nome de Jesus, Espírito Santo, e que possamos compreender, Senhor, possamos receber, Pai, da tua palavra, com amor em nossos corações, Senhor, com gratidão, Senhor, por tudo, Pai. Somos gratos, te agradecemos, Pai. Oramos neste momento agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje o tema é o amor de Deus, né? Deus é amor. E é o sentido e a razão quando nós entendemos isso, nós vamos ter facilidade de compreender todas as outras coisas. Nosso Deus é amor. Nosso Deus é um Deus de amor. O amor amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho por amor a mim e a você. Lindo, né? O amor amou. Nosso Deus amou o mundo. Deus é amor. Então o amor amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Vamos nos apegar a esse amor, vamos buscar cada dia mais desse amor e entender o que o Senhor quer da minha vida e da tua vida. Em nome de Jesus. Desde criança que aprendemos que Deus é amor. As professoras da escola dominical nos ensinam, as professoras da escola primária nos ensinavam, nossos pais nos ensinavam, todos nos ensinaram que Deus é amor. Aliás, esse foi o único atributo de Deus que aprendemos em toda a nossa vida de crentes. Pelo menos a grande maioria aprendeu assim. Hoje, porém, sabemos e entendemos que Deus não é apenas amor, mas tem outros atributos perfeitos, eternos, que compõem a sua natureza, seu caráter, a sua perfeição. Sabemos, por exemplo, que Deus é onisciente, que Deus é onipotente, que Deus é gracioso, que Deus é misericordioso, mas não vamos encontrar na Bíblia inteira essas definições da forma que pronunciamos, Nós vamos encontrar na Bíblia toda explicando a respeito dessa grandeza de Deus, que Deus é maravilhoso, que Deus é gracioso, mas você não vai encontrar na Bíblia que Deus é onisciente. Você vai encontrar na Bíblia que Deus é amor, porém Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é todo-poderoso, né? A Bíblia faz apenas 3 afirmações sobre a natureza de Deus e todas estão contidas nos escritos do apóstolo João. Uma no Evangelho de João e 2 na sua primeira carta. A primeira afirmação está em João, capítulo 4, no versículo 24, nos diz assim, João 4, 24, nos diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Essa frase foi pronunciada por Jesus quando ensinava a samaritana de que a adoração a Deus não estava confinada a um lugar específico, como se Deus tivesse um corpo e só pudesse receber adoração se estivesse neste lugar. Foi nessa ocasião que Jesus pronunciou o ensino sobre o culto contínuo que todo crente deve prestar,
independente de onde esteja, porque disse Jesus, Deus é Espírito. Então não existe um lugar somente para você adorar, porque Deus, ele é Espírito, e aonde você adorar, ali ele vai estar presente. E esse foi o grande ensinamento de Jesus, né? Explicando para os homens daquela época que era necessário adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu não posso adorar a Deus só dentro da igreja, templo, né? Mas eu tenho que adorar o Senhor em todo o tempo, porque hoje eu sou o templo de Deus, e aonde eu estou e invoco o nome do Senhor, ali ele está presente, porque ele é Espírito. Então o Senhor estava dando esse ensinamento aqui para esses homens que achavam que só podiam adorar a Deus em um local somente. Não, não é isso. Você tem que adorar em espírito e em verdade. Todo o tempo. Quando eu estou na casa do Pai, na igreja, ou quando eu estou na minha casa, eu continuo sendo igreja. Estamos em dias que é muito importante, mais do que nunca a gente saber disso. Nós hoje estamos em dias que a igreja tem sido fechada por conta dessa pandemia. A igreja, paredes, mas você continua sendo igreja. Onde você está, aonde você estiver, você pode e deve adorar o Senhor. Você pode e deve buscar o Senhor. Então, a gente tem que ter essa consciência muito mais que antes, para não deixar que a nossa fé seja roubada. Não deixar, já que eu não posso ir na igreja, paredes, então eu me sinto fraca, eu não consigo adorar, eu não consigo ler a palavra. Você é a igreja. Graças a Deus nós temos essa bênção que é a internet, de chegar com a palavra aonde estamos e receber a palavra de Deus. Então, hoje, tem que ser mais entendido na tua vida, mais do que nunca, essa mensagem de Jesus dizendo que Deus é Espírito. Então, quando a gente fala, mas a igreja fechou, a igreja, as quatro paredes fechou, e por isso eu me sinto fraco, eu estou abatido, não pode ser razão para você enfraquecer. Você tem que agora que buscar cada dia mais representar Jesus nessa terra como a igreja que você é. Você é a igreja de Cristo Jesus, que adora a um Deus que é Espírito. Então, essa fase foi pronunciada por Jesus quando ensinava a samaritana de que a adoração a Deus não estava confinada a um lugar específico, como se Deus tivesse um corpo. Não, ele está em todos os lugares. E cada vez que você clamar, você vai receber da presença poderosa e você pode adorar. Nós, hoje, eu acredito que também a gente tem que aproveitar esse momento para cada dia mais buscar o Senhor. A Bíblia vem dizer para nós que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E agora? Eu vou provar o meu amor por Deus. Agora é o meu momento de provar como é que eu estou na presença de Deus. Porque é muito fácil a gente pegar a Bíblia, sair, ir para a igreja, sentar, receber uma palavra, adorar. É tão bom, é tão maravilhoso, é um presente do céu para nós, né? Mas hoje a realidade tem sido outra. E aí o Senhor quer ensinar muito mais para mim e para você, que você é a igreja de Jesus Cristo. Deus é Espírito e entendemos que Jesus está a dizer que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, vendo tudo e todos, sondando tudo e todos. A segunda afirmação está em 1 João, no capítulo 1, no versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5, onde está escrito. 1 João, onde está escrito, Deus é luz. O apóstolo João fez essa declaração, que Deus é luz. O apóstolo João fez essa declaração porque surgiram certos cristãos influentes procedendo de acordo com um baixo padrão moral, praticando todo tipo de transgressão e ainda dizendo que nada que faziam era um pecado. Quando olhamos o versículo 6, entendemos perfeitamente isso. Quando o apóstolo diz que manter comunhão com Deus é andar andar nas trevas, é pura mentira. É pura mentira.
Manter comunhão com Deus e andar nas trevas é pura mentira, puro falso testemunho. E o motivo que João apresenta para o seu argumento é que Deus é luz. Luz significa santidade, pureza, baseados no cumprimento da lei de Deus. Trevas significa perversão moral, prática injusta, de acordo com a mesma lei. O ponto central da declaração de João é que os que andam na luz procuram ser iguais a Deus no zelo pela justiça, obediência à sua lei, afastando-se do pecado e tendo verdadeira repugnância por ele. Aqueles, portanto, que dizem estar na luz, mas andam nas trevas, independente do que digam de si mesmos, são exímios, mentirosos. E, finalmente, a terceira declaração está em João, capítulo 4, versículo 8. Um pouquinho eu quero falar sobre isso aqui. Deus é luz. Então, quando nós andamos com Deus, e Deus é luz, andamos na luz, tudo que é trevas sai da nossa vida. Ele nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. E Deus é luz. Então, é mentira quando a gente diz que está com o Senhor, que é luz, andando em trevas. Não tem cabimento. Não é coerente. Quando nós falamos que estamos com o Senhor, mas não queremos mudança de vida, não queremos transparência na nossa vida, limpeza, né? O agir e mover do Espírito Santo, isso é incoerente. E aí o apóstolo João vem dizer que isso que é mentiroso o que faz isso, o que tem esse tipo de vida. Ele não está na luz, ele diz estar, mas ele está mentindo, ele sabe que não. Né? Não pode estar o santo e profano, misturar o santo com o profano. Então, Deus é luz. E João 4,8, onde diz, Deus é amor. Deus é amor. Notem os irmãos que antes de dizer que Deus é amor, é dito que Deus é luz. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o amor de Deus, conforme aprendemos, está longe a milhas da verdade. Aprendemos errado. Aprendemos que o amor de Deus era algo cheio de benevolência, cheio de mansidão, diante dos erros, uma fraqueza amável, um sentimento enfermiço, moderado nas emoções humanas, divorciado dos padrões morais, que era sempre bom, que não machucava ninguém, que jamais mandaria pecadores ao juízo, que jamais traria um filho seu com vara, que faria vistas grossas ao pecado cometido por quem quer que fosse. Esse foi o amor de Deus que nos ensinaram, mas não é assim. Antes de ser amor, Deus é luz e o seu amor rejeita todo tipo de pecado, de injustiça. Deus é amor, mas ele é luz, então é uma luz que limpa, é uma luz que transforma, é uma luz que nos arranca das trevas, é uma luz que nos tira do pecado. Então, para eu entender o amor de Deus, eu preciso caminhar na luz, eu preciso caminhar com Ele. Muitas pessoas não conseguem compreender o amor de Deus e nem descansar nesse amor, porque não entenderam ainda que para chegar a esse amor eu preciso andar na luz, porque Ele é a luz. Eu preciso caminhar com Ele, na santidade dEle, e aí eu vou poder descansar no amor de Deus. O amor é essencial em Deus. O amor de Deus é o exercício da sua bondade. E, aliás, essa é a palavra mais geral usada no Antigo Testamento. Raras são as ocasiões em que encontramos a palavra amor no Antigo Testamento. A palavra mãe, usada no Antigo Testamento para expressar os sentimentos de afeição e bondade. Essa palavra é larga, abrangente, engloba muitas coisas. A bondade de Deus é a perfeição em Deus que o leva a tratar gentilmente a todas as criaturas. Quando a gente fala de amor, é lógico que quando a gente vai falar de amor, expressar amor, você pensa na palavra mãe. Né? O Antigo Testamento ensina muito e compara muito o amor com o amor de mãe. E a terra, quando você pensa em amor, o maior amor, o amor
que é incondicional, o amor que é perdoador, o amor que não se cansa de ensinar, o amor que não abandona. Tem suas exceções, lógico, porque somos humanos, sabemos de casos de mães que matam, que jogam os filhos no lixo, infelizmente. Tem esses casos, o inimigo está aí para destruir famílias. Mas, no geral, a mãe é o maior. Quando você vai falar de amor, você lembra desse amor que é incondicional. O filho erra, o filho peca, mas a mãe está ali sempre perdoando, está ali sempre ensinando, está ali sempre corrigindo. Esse é o amor que a gente conhece, o maior amor. Porém, não dá para comparar ao amor de Deus. Não dá para a gente, porque mãe, esse amor, ela é só dentro da sua casa, os seus filhos, né? O amor de Deus, gente, o amor de Deus vai além, o amor de Deus alcança toda a criatura dele, ele ama. Tudo que ele criou, ele ama. Mesmo aquele que agora virou as costas para ele, que não quer saber dele, ele ama e ele vai insistir até o último momento de vida dessa pessoa para trazer essa pessoa ao verdadeiro amor de Deus. O amor de Deus, quando a gente quer comparar o amor de Deus, a gente fala do amor de mãe, é porque na nossa cabeça, amor de mãe, amor de pai, né, é o que dá para chegar. A gente pensa que chega perto, mas não chega. Não chega. Porque é limitado a filhos, o amor de Deus, até a criatura dele. Aquele que rejeita, aquele que nunca vai olhar para ele. Deus, ele é amor. Deus ama. Deus ama e é incondicional o amor que Deus tem pelas suas criaturas. O amor de Deus não é apenas um atributo seu, é sua própria natureza. Daí dizer, Deus tem poder, Deus tem misericórdia, Deus tem graça. Mas quanto ao amor, disse, Deus é amor. Então você pode dizer, Deus tem poder, Deus tem misericórdia, Deus tem bondade e Deus é amor. Ele é amor. A gente nunca vai compreender quão grande é o amor de Deus. Mas a gente precisa pelo menos tentar chegar perto, sabe? Viver mais perto desse amor. Buscar mais desse amor. Deus é amor. Como Deus ama aquele que é assassino. Como é que Deus escolhe um assassino que matava os cristãos e faz dele o maior dos apóstolos, que é o apóstolo Paulo. Como Deus faz isso? Como é que Deus ele insiste com o seu amor até os últimos, até salvar um ladrão na cruz? Como, gente? Como que a gente vai entender que amor é esse? É um amor incondicional, é um amor que fica esperando arrependimento em nós, que fica esperando um motivo em nós para demonstrar cada dia mais, os nossos olhos se abrirem para a gente ver que amor é esse, é um amor incondicional, é um amor que não dá para comparar, é um amor que quando a gente se achega cada dia mais perto, mais a gente vê, meu Deus, como eu sou ingrato, como eu não mereço nada, Senhor. Como eu não mereço, Deus. Porque Deus é amor. O amor de Deus é aquilo que constitui sua própria natureza. João descreve Deus como sendo amor. Amor é a essência de Deus, pois Deus é amor. Deus é o próprio amor. Deus é aquele que entregou o seu Filho, é aquele que está conosco todos os dias, é aquele que diz, não temas, sou contigo, é aquele que diz, tem de bom ânimo. É esse Deus, Deus é amor, é o Deus que está comigo em todo tempo, em todo tempo. O amor que os seres humanos possuem é derivado, mas o de Deus é original, pertencendo à sua essência. O amor de Deus é incondicional, é você olhar para alguém e dizer, mas por que ama? Se você ama seu filho é porque é seu filho. Você ama porque é seu filho. Você ama porque é seu pai. Você ama porque é seu amigo. Você ama porque é seu irmão. Deus ama incondicionalmente. Né? Nós temos que ter um porquê. E quando um cristão fica muito procurando o porquê amar, é muito perigoso. Nós temos que imitar o Senhor até mesmo nisso.
porque eu não vou encontrar o porquê amar muitas vezes. Mas quando eu entendo que eu amo porque Deus é amor, isso vai mudar a minha vida, vai mudar meu coração, vai me dar mais entendimento. E as pessoas, elas não compreendem o perdão, elas não compreendem o amor, porque em todo tempo a gente precisa de um porquê. Ah, mas por que você ama? Mas por que você perdoou? Mas por que você está fazendo isso se a pessoa não merece? Como se nós, se eu merecesse algo de Deus, Deus é amor, e me amou primeiro, decidiu me amar. Então esse amor está em falta, e o Senhor disse que o amor de muitos esfriaria, né? Mas o amor de Deus não muda, não muda, e por isso eu posso ter esperança. Você pode ter esperança num dia melhor, num amanhã melhor. Você pode ter esperança do toque dele, no amor dele, no colo dele, no abraço dele. Não tem que a gente não tem toque, a gente não tem abraço. Nós não podemos nos relacionar. Se relacione mais com Deus. Sinta mais o amor de Deus. Sinta mais o toque do Senhor. Peça mais colo para Ele. Peça, Senhor, me ajude. Eu quero sentir o teu amor. Eu quero um tempo, gente, onde a gente vê as pessoas tão depressivas, tão carentes, e Deus tem tanto amor para nos dar, tanto amor para entregar por mim, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Peça a Ele, que Ele está aqui e Ele pode te dar. E Ele quer te dar desse amor. Ele quer mover na minha e na tua vida com amor verdadeiro. Mateus, no capítulo 5, no versículo 48. Mateus, capítulo 5. Se vós, pois, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai, que estás no céu. Olha o que a palavra de Deus vem falando para nós. É isso que eu preciso buscar e que você precisa buscar. Sede vós, perfeito, como perfeito é o vosso Pai, que estás no céu. O amor de Deus vai rejeitar em sua companhia qualquer pessoa que, dizendo-se crente, não vive em santidade de vida, nem a procure. Esse amor é aquele que exerce severa disciplina sobre os que creem, a fim de que possam alcançar aquilo que buscam. A Bíblia, de forma alguma, nos autoriza supor que, pelo fato de Deus ser amor, podemos concluir que Ele fará feliz aquele que não busca a santidade, ou ainda que protegerá seus amados contra problemas, quando ele sabe que precisam dessas tribulações para aperfeiçoarem a sua santidade. Deus é amor. Dizer que Deus é amor significa dizer que seu amor é encontrado em tudo o que ele diz e faz, inclusive nas coisas mais contraditórias, nas situações mais estranhas, como, por exemplo, quando Deus condena pecadores, e porque o seu amor ama a justiça e a equidade. Quando Deus castigou os nossos pecados em Jesus, fazendo sacrifício por nós, Ele estava demonstrando o seu infinito amor pelo seu povo eleito. Quando Jesus se oferece para ir à cruz, o crente se lembra do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, no seu versículo 20. Quando sofremos as maiores barbáries, os mais graves injustiças, os maiores atropelos, lembramos-nos que são expressões ímpares do amor de Deus, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Notemos todas as coisas e não apenas algumas. Cada pequena coisa que nos acontece expressa o amor de Deus e contribui para cumprir os propósitos que Deus tem para conosco. E por isso que, mesmo quando não conseguimos enxergar a razão e a finalidade daquelas coisas que nos acontecem, podemos confiar que estão repletas, recheadas,
saturadas, encharcadas de amor. E assim podemos nos alegrar, mesmo quando humanamente as coisas não vão bem. Sabemos que quando a verdadeira história da nossa vida um dia se revelar, provará ter sido um ato de amor, do começo ao fim. E aí vamos corar de tanta vergonha. É bem isso. Quando nós estamos nas provações da vida, nas labutas da vida, é difícil compreender. E muitos pensam, será que Deus me ama? Será que Deus está comigo? Mas quando ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, todos esses momentos de tribulações, todos esses não se comparam ao peso da glória de Deus que vai se manifestar sobre a minha e sobre a tua vida. É necessário que em muitos momentos da vida passemos provações. É necessário porque Ele tem que nos ensinar. Nós temos que ser aprovados pelo Senhor. Nós temos que alcançar a vida eterna em Cristo. E nós precisamos aprender a caminhar com o Senhor. E essa vida aqui, gente, não é uma vida que vai ter somente festas, somente alegrias. Não, muito ao contrário. Teremos dias de aflições, mas Jesus disse, tem de bom ânimo, porque eu venci. Tem de bom ânimo, e Ele nos fará mais que vencedores. A coroa que nos será entregue, só se recebe uma coroa quem tem vitória. Se você quer ser vencedor, se você quer ter a sua vitória com Cristo, nós precisamos, a batalha, a luta está aí para enfrentarmos. Mas no amor de Cristo, com esse amor maravilhoso de Deus, você é mais que vencedor. Aprenda a apreciar o amor de Deus. Já parou para pensar no amor de Deus? Já parou para agradecer? Senhor, eu já quero agradecer só pelo teu amor. Tudo isso que eu estou passando, só pode ser o teu amor que me sustenta. Só pode ser, Senhor, o teu amor que não falha. Já parou para agradecer? Já parou para ficar pensando no amor de Deus? Já parou para pensar em tudo que Deus fez para nós e por nós? Você já parou para olhar para tudo que Ele fez? E Ele diz que você vale mais que tudo essa beleza que Ele fez. O céu, quando você olha para o céu, as estrelas, o mar, tudo que Deus fez de mais lindo. E Ele diz que você vale mais que o mundo todo que Ele criou. Você já parou para imaginar que amor é esse? Para apreciar. Tem que apreciar o amor de Deus. Tem que parar para pensar no amor de Deus. Tem que estudar o amor de Deus. Tem que descansar no amor de Deus. Nunca haveremos de apreciar o amor de Deus a menos que entendamos quem éramos e de onde Ele nos tirou, entende? Você começa a apreciar o amor de Deus e começa a pensar, meu Deus, quem eu era? Quem eu sou? Para o Senhor me amar tanto, para ter tanta compaixão, para ter... Quem eu sou, meu Pai? Para o Senhor ouvir minhas orações, meu Deus. Quem eu sou? Para o Senhor falar, ore, e Ele responde. Quem, Senhor? Que amor é esse que nos constrange? Que amor é esse, Deus, que quebra a gente, que quebranta a gente? Aprecie, medite sobre o amor de Deus. Medite, a gente gosta muito das promessas, a gente gosta muito dos milagres, é lógico, gente. Claro, todos nós queremos viver os milagres, queremos viver as promessas, mas aprecie, vamos apreciar o amor de Deus. Vamos apreciar mais, em nome de Jesus. Aprecie, creia nesse amor, creia nessa bondade desse Deus maravilhoso. O Senhor, Ele tem muito a entregar a mim e a você, mas o povo de Deus precisa parar para pensar, para analisar que como Ele ama. E outra coisa, ensine sobre o grande pressuposto do amor salvador de Deus. O que nós estamos fazendo nesse tempo de pandemia? Tem que abrir os olhos das pessoas. Tem que falar do amor de Jesus para as pessoas. Tem que falar, tem pessoas, gente, qualquer um de nós que pode estar nos seus últimos dias de vida. Essa é a realidade. Para ricos, para pobres, eu vejo tanta briga política, tanta briga de cores,
briga de riquezas, e na verdade é uma só. Que estamos em dia, que brancos ou negros, ricos ou pobres, todos nós estamos nas mãos do Senhor. E Ele é o dono de tudo. Eu não estou na mão de político, eu estou na mão do Senhor. Ele é o dono do jardim. E quando Ele decidir, Ele recolhe. Ele recolhe. Nós estamos falando do amor de Jesus para as pessoas. Estamos preocupados com tudo que está acontecendo. É lógico. Estamos pedindo às pessoas, por favor, se cuidem. Não esqueça sua máscara, o seu álcool gel, os seus cuidados. Fique mais reservado, procure fazer a sua parte. Mas o dono do jardim é Cristo e a qualquer momento que Ele quiser, Ele pode levar quem Ele quiser. Estamos evangelizando? Estamos falando do amor de Jesus? Estamos preparando as pessoas para essa grande realidade que Deus está mostrando para o mundo todo? Pode ir para o melhor hospital da sua cidade, pode ter o melhor convênio, mas se o Todo-Poderoso não colocar as mãos sobre mim e sobre você declarar a vida, o que será de nós? O que será de nós? Mas se você, na permissão do Senhor, tem passado dias difíceis, tem ido a hospitais, por favor, tem ido às ruas, tem trabalhado, anuncie o amor de Jesus. Só tem uma coisa que vai salvar: negros, brancos, ricos, pobres, Brasil e as nações. Somente o amor de Deus. Somente o amor de Deus. E Ele está deixando muito claro. E o Senhor está olhando para nós. Você está falando do meu amor? Você está falando da salvação? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2:3. Como é que nós vamos escapar se nós não falarmos, não entendermos a grande salvação que está em Cristo Jesus? O que será da igreja que não anuncia a salvação, que não fala do amor de Cristo? Nós não podemos ir abraçar, não podemos ir cuidar, não podemos fazer uma sopa para a pessoa que está doente. Não podemos, mas você pode mandar uma mensagem e falar: Jesus te ama. É o teu momento de aceitar Cristo, é o teu momento de se fortalecer nele, é o teu momento de se preparar, é o teu momento de estar posicionado, de estar vestido, de estar preparado. Eu me sinto como em Êxodo, no capítulo 12, que o Senhor diz para participar da ceia, mas pronto. Calce os sapatos, fique pronto, fique pronto, fique pronto, porque a qualquer momento o jardim é dele, ele pode chamar. Fale do amor do Senhor. Exercite o seu amor a Deus de todo o seu coração. O amor de Deus não deve somente ser pregado, apreciado, mas deve ser exercido por nós. Se Deus nos amou, esse amor deve provocar respostas. Você responde quem te ama? Responda para Deus, porque Deus te ama. Deus ama e esse amor não acaba. Eu vejo que o amor esfria na terra, que o amor acaba na vida de algumas pessoas, mas o amor de Deus nunca acaba. Responda a esse amor. Responda. Dê amor ao Deus que te ama, ao Deus que é amor. Responda a Ele. Se não amamos a Deus e aos nossos semelhantes, é sinal de que não temos em nós o amor de Deus. Em várias passagens das Escrituras, do Antigo ao Novo Testamento, Deus ordena que o amemos. Marcos, capítulo 12, do 28 ao 30. Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, nos diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens? Se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. É o momento de estarmos firmes com esse Deus. Senhor, eu estou contigo. Deus, eu te amo e eu quero viver, Senhor, este primeiro mandamento. Este é o
primeiro e maior mandamento, como ensinou Jesus. Segundo mandamento é o amor pelos nossos semelhantes. Marcos 12, 31. Marcos 12, 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado é blasfêmia se perdoar, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Marcos 12, 31. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você quer ser conhecido mesmo? Você quer mesmo ser conhecido como alguém de Deus? Você faz questão disso mesmo? Porque o conhecimento que a Terra está proporcionando a muitas pessoas não tem nada a ver com o que Jesus está dizendo aqui. Você quer ser conhecido? Você tem que amar. Você tem que amar a Deus, você tem que estar firme com o Senhor, você tem que entender que essa é a voz do Espírito Santo, que nós temos que obedecer o Espírito do Senhor, que nós não podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Se ele determina que tem que ser amor, nós não podemos zombar disso, nós temos que amar, nós temos que exercitar esses dois grandes mandamentos para ser conhecido. Mas de quem é que eu quero ser conhecido? Quem eu quero ser conhecido? Gente, pensa na pessoa mais importante, mais famosa que você já conheceu aqui nessa terra, que nesses dias foi embora. Valeu na eternidade, portanto que essa pessoa entrou, valeu todo o conhecimento que ela tinha aqui, de pessoas que a conheciam, valeu. Vale ser famoso aqui na terra, é a mesma coisa quando queremos entrar no céu. Não, não é. Não, não é. Podemos não ser reconhecidos por ninguém aqui. Mas quando eu amo a Deus e quando eu amo o meu próximo, eu sou reconhecido pelo Senhor. Eu sou reconhecido no mundo espiritual. No mundo espiritual, quando lá, em Atos 19, alguns discípulos decidiram expulsar demônios. E Satanás e seus demônios vieram, bateram nesses homens. Eles disseram o seguinte: olha, o Jesus que vocês estão falando aí eu conheço. Paulo também eu conheço, mas vocês eu não sei quem são. E apanharam até. Porque dons, porque ministério, porque vida de conhecimento aqui nessa terra não quer dizer nada espiritualmente. Não quer dizer nada no mundo espiritual. Aí Jesus disse: se você ama ao Pai e se você ama o teu próximo, você é conhecida do Senhor. Você vai ser reconhecido pelo amor. O cristão é conhecido no reino espiritual. É isso que vale. Pode achar que, mas nossa, que mensagem exagerada, para que falar isso? Porque a gente tem que colocar na nossa cabecinha que é um pensamento pequenininho, é um pensamento que só fica aqui, é um pensamento que parece que aqui é eterno, isso aqui vai passar. Ainda que a gente não seja reconhecido, ainda que as pessoas não saibam quem eu sou, ou não saibam quem você é, o importante é ser conhecido por Deus, o importante é que o mundo espiritual me reconheça você. Ele disse: Jesus, eu sei quem é. Apóstolo Paulo, e Paulo que você está falando aí, eu também sei quem é, mas vocês eu não conheço. Vocês eu não conheço. E apanharam. Então, se nós falamos que amamos, permaneça nesse amor. Fique nesse amor. Creia nesse amor. Profetize mais amor de Deus sobre a tua vida. Mais amor de Deus para os seus. Mais amor de Deus para a sua casa. Não posso dizer que sou uma pessoa de Deus se eu não amo. E para encerrar aqui, que realmente o meu tempo acabou, Deus é amor e ama o seu povo. E nós conhecemos a Deus, amamos o nosso próximo. Isso sim, isso basta. Deus é amor e ama o seu povo, mas Deus é amor e ama o seu povo, mas isso não basta. Deus é amor e ama o seu povo, e nós conhecemos a Deus, mas isso também não basta.
Deus é amor e ama seu povo, e nós conhecemos a Deus e amamos o nosso próximo. Isso sim, isso basta. Se eu falar que eu conheço o Deus que ama, que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, mas eu não amo, isso não me basta. Isso não me basta. Isso é um conhecimento que não me basta. Eu preciso entender que Deus é amor e que eu amo meu Deus e que eu amo meu próximo. E aí isso me basta. Gente, boa prova para vocês. Deus abençoe. Amo vocês. E vamos amar cada dia mais o nosso Deus. Fique pronto. Fique mais perto. E evangelize mais. Fale do amor de Jesus. A paz a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau.